capítulo de número 4, versículo de número 16 em diante. Vamos ouvir um pouco mais da voz do Senhor através. Amém? Aqui não? Uau! 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. Acompanhe, por favor, a leitura. Eis porque nunca desanimamos. Embora os nossos corpos vão morrendo, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Esses nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Até aqui, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque em Ti está a nossa fé, a nossa confiança, Pai. Deus, os nossos olhos estão em Ti, Deus, e deverão estar em Ti, Pai, durante toda a nossa vida, Pai, porque em Ti, Deus, está a nossa força, em Ti está a resposta. Oh Deus, a perfeição está em Ti, a integridade está em Ti, Deus. Pai querido, nós não confiamos, Pai, simplesmente na força do braço, na força do homem, Deus, mas confiamos em Ti, Deus. Pai querido, continua nos edificando, nos ensinando, nos capacitando através da Tua palavra. Pai amado, nós viemos a este lugar, Deus, porque nós nos submetemos a Ti, porque nós entendemos que em Ti há tudo aquilo que nós precisamos, Deus. Tu és supridor das nossas necessidades, Pai. Por isso estamos aqui, Deus. Deus, continua falando conosco, continua ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, fala, Senhor, no profundo da nossa alma, do nosso espírito, Deus, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Talvez você tenha estranhado um pouco a leitura desse mesmo texto. Eu li na versão da Bíblia Viva. As versões mais tradicionais dizem assim, o mesmo texto: por isto não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Queridos, o texto lido, inspirado pelo Espírito Santo, Deus usando a vida do apóstolo Paulo, a vida de alguém que tinha muita experiência em passar momentos difíceis, momentos de tribulação. Um homem que estava acostumado a superar esses momentos difíceis. Um homem que estava acostumado a passar momentos de lutas, de aflições, mas também momentos de bonança. Ele diz em Filipenses, escrevendo aos Filipenses: eu sei passar necessidade, mas também eu sei ter fartura. E ele mesmo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E através, amados, da meditação, do estudo de um texto como esse, nós podemos ser cheios de esperança e de fé. Nesta noite, sair daqui cheios de fé e de esperança, com os nossos corações transbordando da presença do Senhor, queridos, através da revelação daquilo que Deus quer dar a cada um de nós, em nossas mentes, em nossos corações, individualmente. A Bíblia diz que Deus trouxe essa revelação ao coração de homens como Paulo, Josué, Davi, e não apenas naqueles dias, mas também nos dias atuais. Deus tem trazido a revelação de coisas tremendas
aos corações de homens e mulheres que buscam a sua presença. Porque, amados, nós muitas vezes nos perguntamos, mas como pode homens como Paulo, Josué, Caleb, Abraão, Moisés, Pedro e tantos outros conseguem viver acima dos problemas? Como conseguem passar por tantos momentos de tribulações, de aflições? Quando eu digo passar, não significa apenas viver aqueles momentos, mas superar. Superar significa passar por cima, não se deixar influenciar. Nós não podemos ser norteados por problemas. Nós não podemos, amados, deixar que os problemas digam para nós quem nós somos ou o que nós vamos fazer. Os problemas não podem, as aflições não podem, as tribulações não podem ser os nossos deuses. Nós não podemos nos curvar diante deles. Amados, muitas vezes nós perguntamos, então, mas como? Como viver acima dos problemas? Os problemas existirão, eles virão, se levantarão. Como viver acima das tribulações, das aflições dessa vida? Amados, porque muitas vezes alguns de nós passamos por situações desesperadoras e terrivelmente difíceis, mas nós conseguimos permanecer firmes na fé, firmes em Deus. Mas infelizmente há outras pessoas que, por quaisquer coisas, sabe, se acabam por situações às vezes que não são tão aflitivas assim, mas se desmoronam, desanimam, desfalecem e perdem todas as suas forças e desistem. Por quê? Amados, nós podemos aprender, e a Bíblia diz que nós podemos aprender com homens que pela fé herdam as promessas, e com esses homens como Paulo, como tantos outros que nós precisamos aprender. Nós não podemos aprender, queridos, com aqueles que fracassam. O que pode nos ensinar os fracassados? Como fracassar? Muitas vezes nós ficamos olhando para pessoas e nos espelhando em pessoas que fracassam, que perdem, que se desesperam. Porque muitas vezes nós olhamos para essas pessoas que talvez sirvam de desculpas para nós. Ah, tá vendo, o outro também não conseguiu. Ah, o outro fracassou. Ah, aquela ali, o casamento dela não deu certo, então é normal. Olha, meu tio, minha prima, meu vizinho. Então muitas vezes nós olhamos até para essas pessoas que não deveríamos olhar tanto, e nós usamos a vida delas como desculpas para nós mesmos, para justificar. Na verdade, amados, nós podemos nos espelhar em homens como este, que Deus usou tremendamente e continua usando. E nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, nós encontramos uma direção, algumas respostas. E o texto começa dizendo: por isso nós não desanimamos. Por que nós não desfalecemos? Começa o versículo 16 dizendo: eis porque nunca desanimamos. Eis porque nós nunca desfalecemos. Nunca. E aí ele dá uma direção. E o primeiro motivo que nós encontramos aqui, amados, de uma maneira muito didática, diz o texto assim: é porque ainda que o meu corpo, ainda que o meu exterior, ainda que tudo aquilo que é visível na minha vida, ainda que tudo aquilo que aos olhos naturais eu esteja perdendo, ainda que exteriormente eu esteja fraco, definhando, ainda que haja na minha vida algumas debilidades exteriores, nós precisamos crer. E ele diz, no versículo mesmo 16, ele diz: olha, ainda que o meu corpo exterior se corrompa. Essa outra versão diz: embora os nossos corpos estejam morrendo. O versículo 16 diz: olha, o interior, contudo, se renova dia após dia. Queridos, nós precisamos crer que o interior, que é o nosso eu verdadeiro, o homem interior, a nossa força interior em Deus, nós temos que crer que esta força, que este eu está crescendo dia após dia. Nós precisamos distinguir, amados, em nossas mentes, em nossos corações, que nós somos um ser espiritual. Eu sou um espírito, você é um ser espiritual. Nós temos uma alma que é
nós sentimos frio, é por causa do corpo. Que nós sentimos angústia, sabia disso? É por causa do corpo. Porque o nosso espírito foi recriado pelo Espírito Santo. É por causa do corpo que nós não sentimos este corpo físico, a carne, que nós nos sentimos afligidos. É por causa do corpo que nós sentimos fome e sede. É por causa do corpo, amados. Mas nós temos que distinguir que ainda que este corpo se corrompa, é o corpo que vai envelhecendo. É no corpo que vem as enfermidades. É no corpo, é na carne. A Bíblia está dizendo, este homem usado por Deus até hoje para ministrar os nossos corações, ele diz, ainda que este meu corpo se corrompa, esteja cheio de problemas, ainda ele está falando aqui de coisas que ele padeceu no seu corpo, ainda que ele estivesse cheio de cicatrizes, de feridas, de machucados, ainda que ele sentisse frio, fome, ainda assim ele cria, e nós precisamos crer. Diga, preciso crer. Nós precisamos crer, queridos, que interiormente nós podemos crescer dia após dia na presença do Senhor, amém? Diga, eu posso crescer. Queridos, nós precisamos distinguir e saber disso, que ainda que a gente sofra neste corpo, interiormente nós vamos crescer, nós vamos sendo edificados pelo Espírito Santo. Nós aprendemos no domingo através de Romanos 8,17 isto, que se nós sofremos com o Senhor, também com o Senhor nós vencemos. Se nós sofremos aquilo que o Senhor sofreu, nós também venceremos com Ele. Ainda, amados, que a gente sofra situações de vergonha como Jesus sofreu, ainda que a gente padeça situações de desprezo como Jesus padeceu, e aparente fracasso, porque Jesus também aparentemente foi fracassado. Era um aparente fracasso para Jesus. O inferno fez festa quando o diabo conseguiu levá-lo para a cruz. Quando Jesus estava apanhando, levando, pancadas na cabeça, sendo agredido, sendo, exposto publicamente, xingado, humilhado. Quando Jesus estava passando por aquilo, o inferno estava comemorando, e muitos diziam, aí ó, ele não disse que era o rei dos reis, ele não disse que ele era o tal, que era o bambambam, ele não disse que curava os enfermos, ele não curou os enfermos, ele não libertou os cativos, ele não falou que veio para isso, olha aí, ele não consegue sequer se libertar desses que estão prendendo. Veja, amados, aos olhos naturais Jesus estava perdendo, aos olhos naturais Jesus era um fracassado, aos olhos humanos ele não estava conseguindo superar, mas na verdade interiormente o Senhor Jesus estava cumprindo o propósito do coração do Pai, e Ele estava sofrendo por mim e por você, para que nós agora também, ainda que a gente passe por situações semelhantes, a gente possa também superar. E se Ele superou, e se Ele venceu, nós também podemos vencer, amém? Ainda que a gente perceba ou tenha essa impressão de que tudo está perdido, ainda que a gente, ao olhar para nós mesmos, cheguemos à conclusão, puxa, minha vida é um fracasso. Ela não é um fracasso, ela pode ter a aparência de fracasso, mas a tua vida em Cristo Jesus é uma vida de êxito, de vitória, porque a tua vitória está dentro de você e vai se manifestar e vai se exteriorizar no tempo de Deus, amém? Diga, eu sou mais do que vencedor. Não é que você vai ser, você já é. Jesus nunca deixou de ser vencedor. Aparentemente ele era um fracassado, era um perdedor. Aparentemente ele havia perdido, mas era apenas aparência, porque lá no fundo, no momento que ele estava perdendo, sofrendo, ele estava vencendo aquilo, amados. Aleluia, diga aleluia. Diga, se ele venceu, eu também posso vencer. Entenda uma coisa, ainda que tudo pareça estar errado na tua vida, ainda pareça que tudo está dando errado com você, no trabalho, na tua casa, nas finanças, em algumas ou talvez em todas as áreas da tua vida, deixe-me dizer uma coisa: se a tua vida estiver na presença do Senhor, nada se compara com aquilo que você vai receber em Cristo. Nada se compara, amados, se nós estivermos na presença de Deus, se a nossa fé estiver naquele que nos amou
posso superar. Queridos, como exemplo, nós podemos nos lembrar que não é raro encontrarmos irmãos queridos que passaram por situações terríveis em suas vidas. Estava me lembrando esses dias daquela irmã que eu não me lembro o nome, mas que passou por uma situação de extrema enfermidade, que ficou num leito de hospital com em osso e pele. Alguém lembra o nome daquela irmã? Como? Bianca Toledo, isso. Bianca Toledo, né? Bianca Toledo, é isso? Irmãos queridos, ela passou situações assim de morte. O corpo dela se desfalecia. O corpo dela cheirava mal. Humanamente falando, ela não tinha nenhuma esperança. Os médicos não davam nenhuma esperança para aquela mulher, para os familiares dela, amados. Queridos, mas o Senhor estava com ela. O Senhor a alcançou naquele leito de morte. O Senhor restaurou aquela mulher. E quando você vê a foto dela hoje, amados, eu não sei quantos já viram, e geralmente ela coloca a foto dela lá no hospital, assim, meu Deus, é monstruoso, parece um ET, né? Muito feio, é horrível. Depois pesquisa na internet, Bianca Toledo. É muito feio. E de repente você vê aquela mulher bonita, animada, sabe, com brilho nos olhos. Amados, Deus permitiu que ela fosse realmente ao inferno, a situação de morte, de fracasso, de dor. Difícil você ver uma pessoa que chega naquele estado de saúde e depois volta à vida e volta com tanta beleza, com tanta espontaneidade, com tanta força. É um exemplo, amados, porque ela na verdade passou sim aquilo que o apóstolo Paulo passou. Momento de vergonha, de dor, de sofrimento, de desprezo, de abandono, de pessoas inclusive que eram próximas a ela, mas que Deus a restaurou, porque enquanto ela estava lá sofrendo, o Senhor estava trabalhando na vida dela, na alma dela, no espírito dela, preparando ela para esse tempo que ela está se levantando, ou se levantou para anunciar as grandezas daquele que grandes coisas fez por ela e grandes coisas quer fazer por você, amém? Portanto, amados, em nome de Jesus, entenda, que a gente possa entender que ainda que exteriormente, ainda que estejamos vivendo uma aparente derrota, nós precisamos crer, distinguir que lá dentro de nós há alguém que está conosco, que é forte, poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, amém? O tempo de dificuldade, queridos, tribulações que o Senhor permite que a gente passe, nós passamos. Ele pode produzir em nós, é isso que o texto está dizendo, coisas maravilhosas com características de longevidade e eternidade, amados. O que é isso? Esse tempo de leve e momentânea tribulação, porque é o que são alguns meses, semanas, anos até, diante da eternidade, amados, não é nada. Por isso a Bíblia diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. O que a Bíblia está nos ensinando nesta noite é que esse tempo de sofrimento, de tribulação e de aflição que o Senhor permite que a gente passe, ele pode ser transformado. Ele pode se transformar num tempo de mudança, de transformação e de edificação em nossas vidas, queridos, nos preparando para coisas tremendas que o Senhor vai realizar em nós e através de nós lá na frente, amém? Mas o segredo é estarmos na presença de Deus, estarmos na presença do Pai. O primeiro segredo que nós encontramos aqui na vida de um homem como Paulo, e o motivo pela qual ele não desfalecia, é que ele entendeu isso. Ainda que tudo ao meu redor esteja destruído, ainda que o meu corpo esteja desfalecendo, morrendo, o meu eu interior se renova dia após dia, amém? E o segundo segredo, o segundo motivo aqui, amados, e aqui eu queria focar para nós encerrarmos, no versículo 18 ele diz: portanto nós não atentamos nas coisas que se veem, porque aquilo que nós vemos é temporal, mas aquilo que a gente não vê é eterno. A outra versão diz: portanto não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para a frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão
eternamente, diz o Senhor. Quantos creem na Bíblia? Diga: eu creio. O segundo motivo é este, amados. A segunda razão, o segundo segredo aqui deste homem chamado Paulo, e pode ser o nosso segredo de vitória, é não estar atento. A versão da Bíblia contemporânea diz: nós não atentamos. Atentar significa prestar atenção. Nós não mantemos a nossa atenção focada em problemas, dificuldades, aflições. Os problemas existem, as aflições existem. Nós não podemos ignorá-los, mas nós não podemos focar a nossa vida, os nossos olhos nestas coisas, queridos. Ele diz: olha, eu não vou atentar naquilo que é temporal, mas os meus olhos estarão naquilo que é eterno. Porque problemas, aflições, enfermidades, crises financeiras, crises matrimoniais, tudo isso vai passar. Diga: isso vai passar. Diga: eu vou superar. Mas aquilo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus é eterno. A alegria que Deus tem para você, olha, superará em muito tudo aquilo que você passou na tua vida. O momento da alegria do Senhor não dá para se comparar com anos e anos de aflição, porque de um momento para o outro vem o Senhor e tira da tua vida, tira do teu redor esta tribulação, essa aflição, esse problema, esta dificuldade. No abrir e piscar de olhos, o Senhor muda a tua história. Aleluia. Mas será que nós estamos sendo edificados, queridos? Será que nós temos permitido que o Espírito Santo, através dessas situações difíceis, nos edifique? Infelizmente há pessoas que passam problemas, dificuldades, dias, semanas, meses, anos, mas não aprende. Não permite que aqueles momentos de aflição sejam transformados, sabe, em algo produtivo, algo excelente em suas vidas. Não permite que o Espírito Santo os edifique. Amados, nós precisamos ser edificados, nós precisamos crescer. Diga: eu preciso crescer. Nós precisamos crescer, amados. Crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, crescer no relacionamento com Deus, crescer na fé, crescer na ousadia, crescer na coragem, crescer na firmeza. Crescermos, amados, sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, sermos edificados pelo Espírito Santo. Amados, as aflições desaparecerão, mas a alegria do Senhor durará para sempre. Quantos creem nisso? Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nestes dias sobre isto. Infelizmente, queridos, muitos de nós não nos deixamos ser ministrados pelo Senhor. Não somos edificados, permanecemos do mesmo jeito. E infelizmente alguns, inclusive, se deixam desfalecer. Não permita que nada te faça desfalecer. Não permita que nada te faça perder aquilo que Deus já preparou para você como êxito. A Bíblia diz, amados, que homens como Paulo entenderam isso que o Senhor nesta noite está nos ensinando. Ainda que tudo pareça estar errado, ainda que tudo pareça estar perdido, ainda que eu passe por momentos de vergonha, de desprezo, eu não estou sozinho, eu não estou perdido, porque o Senhor está comigo. E é a nossa fé, amados, que vai nos levar para cada dia mais para próximos de Deus e para os momentos que Ele tem preparado para nós como êxito. Feche teus olhos. Permita que o Espírito Santo nesta noite te convença que Ele tem o melhor para você, que Ele cuida de você, que Ele se preocupa com você, e que ainda que você passe por momentos de terríveis aflições, ainda que você passe por momentos de desespero, ainda que você olhe para você, olhar para você se veja enfraquecido, ainda que você se veja desfalecendo, ainda assim creia que isto tudo é algo passageiro, é algo exterior, porque o Senhor está renovando você através da sua presença, do seu cuidado.